Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Por volta das 2h30 do dia 6 de janeiro de 2020, a Polícia Civil foi acionada para investigar um duplo homicídio ocorrido nas proximidades da Área 6, no município de Porto Grande, localizada a 105 quilômetros de Macapá, no Amapá. Respondendo ao chamado, uma equipe policial prontamente deslocou-se até o local, confirmando a morte do casal, Marcos Leão Borges, de 43 anos, e Marilene Conceição de Souza, de 42. Na residência onde o crime ocorreu, estavam presentes 5 filhos do casal, bem como 2 netos. Em decorrência da gravidade da situação, o Conselho Tutelar foi acionado, assumindo a responsabilidade de levar as crianças para um local seguro. Fabiola de Souza Leão Borges, de 19 anos, a filha mais velha do casal, era a única maior de idade presente no local. Ao indagarem sobre os acontecimentos, 2 adolescentes, filhos do casal, relataram que o indivíduo chamado Bruno era o responsável pelo assassinato de seus pais. Ao ser questionada, Fabiola corroborou com a narrativa, afirmando que, de fato, um homem havia tirado a vida de seus pais. Posteriormente, de maneira mais específica, ela identificou o suposto criminoso como sendo seu ex-companheiro, Bruno Correia Fonseca, de 30 anos. Ainda no mesmo dia, por volta das 11 horas, a polícia recebeu uma denúncia anônima indicando que Fabiola, filha do casal assassinado, teria planejado e participado ativamente do homicídio de seus pais. Diante dessa informação, a equipe policial dirigiu-se ao Conselho Tutelar a fim de abordar Fabiola. Fabiola confessou sua participação no crime, o que resultou em sua prisão em flagrante. A jovem foi conduzida à delegacia para o esclarecimento dos fatos e para dar continuidade às investigações. Ao ser inicialmente interrogada pelo delegado titular da Delegacia de Porto Grande, Bruno Braz, responsável pelo caso, Fabiola negou o envolvimento no crime. Contudo, em um segundo depoimento no mesmo dia, acabou por confessar. Durante sua declaração, Fabiola admitiu ter planejado e executado o assassinato de seus pais com a colaboração de Bruno, seu ex-companheiro. Diante dessa revelação, a Polícia Civil iniciou imediatamente as buscas por Bruno na cidade. Segundo o delegado, Fabiola detalhou que havia planejado meticulosamente o assassinato de seus pais, em acordo com seu ex-companheiro Bruno. O plano consistia em Bruno ingressar sorrateiramente pela janela do quarto de Fabiola durante a madrugada, na residência onde a família vivia. Ele ficou escondido no quarto, até que por volta de 2 horas da madrugada, o casal resolveu pôr o crime em prática. A relação tumultuada entre Bruno e Fabiola, que se estendia por 2 anos, estava repleta de episódios de violência e ameaças. O casal, que tinha 2 filhos, um menino de 1 ano e 5 meses e uma recém-nascida, residia em Macapá, até se separarem em outubro de 2019. A separação ocorreu após Fabiola ser agredida e ameaçada de morte por Bruno, especialmente após o nascimento da filha mais nova do casal. As agressões teriam se intensificado quando Bruno começou a duvidar da paternidade da criança recém-nascida. Devido às constantes ameaças e violência, Marilene, mãe de Fabiola, tomou a decisão de afastar sua filha de Bruno, levando-a para morar em Porto Grande. Ao longo desse período conturbado, Marilene registrou vários boletins de ocorrência, denunciando as agressões físicas e verbais de Bruno contra Fabiola e seu filho mais velho. Em uma ocasião, Bruno teria ameaçado Fabiola com um terçado, resultando na obtenção de uma medida protetiva urgente por parte dela. Bruno também registrou um boletim de ocorrência, expressando seu receio de ser prejudicado pela medida protetiva. De acordo com ele, Fabiola continuava a perturbar sua tranquilidade, enviando mensagens para seus familiares para obter informações sobre sua vida. Fabiola persistia em tentar contato, buscando reatar a relação. Os conflitos persistiram, culminando com Fabiola registrando boletins de ocorrência contra Bruno por injúria, ameaças e agressão. Em um episódio mais grave, ela denunciou Bruno por estupro de vulnerável, apontando seu comportamento obsceno em relação ao filho do casal, na época com 1 ano de idade. A situação se agravou ainda mais quando Bruno,
supostamente descumprindo a medida protetiva, enviou uma mensagem de áudio ameaçando matar Fabiola e toda a família dela, levando a mais um boletim de ocorrência registrado por Marilene. Apesar de ter sido agredida por Bruno, Fabiola não gostou da intervenção dos pais no relacionamento dela. Fabiola disse ao delegado que tinha raiva dos pais. Segundo ela, por ter sido abusada sexualmente pelo pai aos 11 anos de idade e a mãe não ter feito nada ao descobrir o fato. Fabiola também alegou que era explorada sexualmente pela mãe quando a família morava em Macapá. Durante o depoimento, Fabiola citou o que teria dito a Bruno quando planejavam o crime. Abre aspas. Bora matar aqueles dois velhos e ser feliz de novo. Fecha aspas. Conforme informações fornecidas pelo delegado, com base no depoimento de Fabiola, o casal teria elaborado um plano no qual Bruno ficaria encarregado de atingir a cabeça de Marcos e Marilene, enquanto Fabiola assumiria a responsabilidade pelos golpes de faca. Contudo, Fabiola não teve coragem de dar continuidade ao plano e foi Bruno quem o executou. Nesse contexto, Fabiola permaneceu na cena do crime apenas como observadora, buscando evitar qualquer suspeita sobre sua participação. Fabiola, ao prestar depoimento à polícia, revelou que o casal inicialmente planejava fugir para o município de Porto de Mós, no estado do Pará, onde Bruno possuía familiares. Contudo, em um momento decisivo, optaram por uma mudança de planos. Bruno solicitou que Fabiola permanecesse em casa para evitar levantar suspeitas sobre seu envolvimento no ocorrido. Por volta das 21 horas, a Polícia Civil recebeu informações anônimas indicando a possível localização de Bruno em uma pousada em Macapá. Após quase 24 horas de diligências no encalço de Bruno Correia Fonseca, as autoridades do Amapá conseguiram capturá-lo no fim da noite de segunda-feira, 6 de janeiro. Bruno estava escondido em uma pousada no bairro Santa Rita, em Macapá. Posteriormente, ele foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, onde, na presença de um advogado, Bruno forneceu detalhes relevantes sobre o caso às autoridades. Bruno argumentou que as denúncias de agressão, principalmente feitas por Marilene, estavam prejudicando significativamente sua vida, tornando complicada a obtenção de emprego. Ele também afirmou ter sido afastado dos filhos, que foram morar com Fabiola na casa dos ex-sogros, os quais começaram a cobrar pensão alimentícia. Fabiola, por sua vez, esclareceu que na época dos fatos, a pensão estava 2 meses atrasada e que Marilene costumava cobrar Bruno. No seu depoimento, Bruno admitiu parcialmente sua participação no crime. Ele afirmou ter armado o arpão de pesca e que, juntamente com Fabiola, surpreenderam Marcos quando este se levantou de madrugada para ir ao banheiro. Bruno alegou tê-lo segurado, enquanto Fabiola desferiu o golpe com o arpão. Posteriormente, com Marcos já caído, Bruno desferiu outro golpe usando uma faca. Quando ouviu o barulho, Marilene saiu do quarto, momento em que Fabiola se aproximou da mãe portando uma faca e a golpeou no pescoço. No dia do crime, Bruno foi até Porto Grande para encontrar-se com Fabiola. Disse que ficaram namorando e ela o convidou para entrar em casa pela porta da frente. Ficaram no quarto até a hora do homicídio. Depois, ele saiu pela porta da frente. Bruno acrescentou ainda que pela manhã recebeu uma ligação de Fabiola, avisando que a polícia estava no encalço dele. Por isso, ele teria que sair de Macapá. Porém, a ligação foi tardia e ele acabou sendo preso. De acordo com o delegado, Bruno disse que Fabiola teria contratado uma pessoa para levá-lo até Porto Grande e dar fuga a ele depois do crime. Segundo o relato de Bruno, Fabiola planejava o assassinato de seus pais há quase 2 anos. Ele, em várias ocasiões, fez tentativas para dissuadi-la da ideia, argumentando que não seria uma escolha sensata, principalmente porque tinha um filho para criar. Apesar de divergirem em suas versões sobre como o crime foi executado, um acusando o outro com relação ao planejamento, ambos apontaram o mesmo motivo para o assassinato. O pai teria abusado sexualmente de Fabiola desde a infância. Segundo Bruno, o pai de Fabiola abusou dela várias vezes e ela odiava o pai. A mãe sabia disso e não fazia nada. Fabiola teria alertado Bruno sobre o risco de o pai dela fazer o mesmo com a filha do casal. Inclusive, de acordo com Bruno, Marcos teria abusado de Fabiola 3 dias antes do crime. Fabiola contava tudo a ele e os abusos ocorriam com frequência, por isso ela tinha que se livrar dos pais. Bruno também confirmou a primeira suspeita da polícia, afirmando que a motivação do crime
estava relacionada à oposição da família ao seu relacionamento com Fabiola. Ele explicou que na época do crime já estava em um relacionamento com outra mulher e a mãe de Fabiola a levou para morar em Porto Grande. No dia seguinte às prisões, em 7 de janeiro, após audiência de custódia, a Justiça do Amapá determinou a prisão preventiva de Bruno Correia Fonseca e Fabiola de Souza Leão Borges. Ambos foram encaminhados para o Instituto de Administração Penitenciária IAPEN. Posteriormente, Fabiola ajustou sua versão dos fatos, explicando que no dia dos acontecimentos, Bruno apareceu de surpresa em sua casa e forçou a entrada pela janela do quarto dela. Ela ressaltou que não manteve contato com Bruno desde outubro, quando o casal se separou, e ela se mudou de Macapá para Porto Grande, buscando escapar das constantes ameaças de morte proferidas pelo ex-companheiro. Por sua vez, Bruno não aceitava o fato de ter sido afastado dos filhos do casal, os quais foram levados pela ex-sogra, juntamente com Fabiola, para residirem em Porto Grande. Fabiola relatou que Bruno fazia ameaças frequentes de morte à sua família. Ela tentou convencê-lo a ir embora, mas Bruno ameaçou matá-la e toda a família. Segundo o relato de Fabiola, Bruno pegou o arpão utilizado por Marcos, que era pescador, e quando Marcos acordou para ir ao banheiro, Bruno o atacou com o arpão. Fabiola afirmou que tentou impedir, mas não conseguiu. Em seguida, Bruno foi até a cozinha, pegou uma faca e, ao se deparar com Marilene, que havia levantado para ver o que estava acontecendo, a esfaqueou. Fabiola alegou que não tinha motivos para matar os pais, pois sempre a ajudaram e a única pessoa que ela odiava era seu ex-marido Bruno. Toda a ação foi testemunhada pelo irmão mais novo de Fabiola, Leandro, que naquela noite dormia no quarto dos pais. Com os barulhos, Leandro acordou e viu Bruno com a faca nas mãos após golpear sua mãe. Fabiola disse que pediu a Bruno que não machucasse nenhum de seus irmãos que estavam na casa, pois ela assumiria o crime. Após o ataque, Bruno pulou pela janela e fugiu do local. Fabiola também negou ter sido vítima de abusos sexuais por parte do pai ou de ter sido explorada sexualmente pela mãe. Ela relatou que foi criada pela avó até os 11 anos de idade, pois a mãe viajava frequentemente para São Paulo com o irmão dela, que demandava cuidados médicos devido à paralisia cerebral. Além disso, alegou que Bruno era usuário de drogas, mas não tinha informações específicas sobre qual droga ele utilizava. Leandro, o irmão mais novo de Fabiola, relatou que no dia dos acontecimentos, testemunhou Bruno segurando seu pai, enquanto Fabiola disparava um arpão em Marcos. Nesse momento, sua mãe acordou e Bruno desferiu uma facada no pescoço de Marilene com a colaboração de Fabiola. De acordo com o irmão, Fabiola teria matado os pais porque eles não aceitavam o relacionamento dela com Bruno e ela queria dinheiro. Ele ainda acrescentou que em nenhum momento Fabiola se mostrou arrependida ou pediu para não acusá-la. Segundo o testemunho de um militar que atendeu a ocorrência, ao chegarem na casa, Fabiola estava deitada em uma rede balançando os filhos, aparentemente tranquila. No quarto, encontrava-se a mãe dela, já sem vida, com lesões de arma branca nas costas e embaixo do pescoço. Na cozinha, o pai estava na mesma situação, com o arpão ainda fincado no lado esquerdo do peito. O Ministério Público de Porto Grande formalizou denúncia contra Bruno e Fabiola, acusando-os de duplo homicídio qualificado por motivo torpe, além do uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Em 10 de março de 2021, Bruno Correia Fonseca e Fabiola de Souza Leão Borges foram a júri popular pelo assassinato dos pais dela, ocorrido em janeiro de 2020. Bruno foi condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Já Fabiola recebeu a pena de 30 anos, 7 meses e 15 dias, em regime fechado, também sem direito de recorrer em liberdade. Então, inconformados com a decisão do Conselho de Sentença, Bruno e Fabiola interpuseram recurso de apelação. Fabiola recorreu, solicitando absolvição por falta de provas e alegando a insanidade dela e de seu irmão Leandro, testemunha no caso. Bruno também recorreu, mas não apresentou as razões do recurso. A defesa de Fabiola questionou a decisão do Conselho, alegando ausência de fundamentos nas provas e pedindo uma nova análise. No entanto, o Ministério Público argumentou que a decisão do Conselho de Sentença estava respaldada pelas provas existentes no processo e não contradizia nenhuma outra evidência apresentada.
Quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade para Fabíola e Leandro, o Ministério Público destacou que não havia base legal para tal solicitação em relação à testemunha. Além disso, ressaltou que a sanidade mental de Fabíola não foi questionada durante o processo, sendo uma solicitação feita apenas nos recursos. Em relação à alegação de Bruno, que buscava justificar o crime sob a alegação de homicídio privilegiado, devido a revelações sobre abusos sexuais sofrido por Fabíola por parte do pai, o Ministério Público contestou que essa tese não foi respaldada pelas provas apresentadas e foi descartada pelo Conselho de Sentença. Em relação à absolvição referente ao homicídio de Marilene, mãe de Fabíola, a defesa argumentou que apenas Fabíola seria a autora e Bruno seria inocente. Contudo, o Ministério Público destacou que ambos planejaram e executaram o crime em conjunto, sendo essenciais para o sucesso da empreitada criminosa. Diante disso, o Ministério Público pediu que os recursos de apelação fossem conhecidos, mas que fossem improvidos, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença e a sentença proferida pelo magistrado original. Portanto, a decisão de condenação de Bruno e Fabíola foi mantida. Em dezembro de 2021, Bruno recebeu uma condenação de 1 mês e 17 dias de detenção em regime aberto por ameaçar Fabíola. Os filhos de Bruno e Fabíola foram entregues aos cuidados da irmã de Bruno, enquanto os irmãos de Fabíola ficaram sob a responsabilidade de outros familiares. Bruno e Fabíola estão cumprindo pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN. Você se lembra ou conhecia esse caso?